Graças e paz, amigos. Bom, eu tentei fazer esse seminário através de um programa que nós usamos na igreja. E por alguns problemas técnicos não consegui. Aqui no meu notebook eu estou usando um slide em PowerPoint e eu gostaria de falar e mostrar o slide ao mesmo tempo para vocês. Como eu não consegui, amanhã, no segundo dia, eu vou me preparar com mais tempo e com certeza estarei transmitindo da maneira que planejei. Hoje eu vou tentar falar bem pausadamente, já que não temos nenhuma ilustração, para não causar enfado e atingir o objetivo do seu entendimento. Então, eu vou falar bem pausadamente. Então, eu vou pedir que você deixe aberto a Bíblia no livro de Apocalipse, que você traga um caderno e uma caneta também. E hoje eu quero falar sobre paralelismo progressivo. Paralelismo progressivo. Vou mostrar para você o, a base, a base que tenho está nesse livro chamado Teologia do Novo Testamento. Esse é o autor, George. Tem outro livro que se chama Teologia Sistemática, do Berkhoff. Também indico para vocês, e é o livro que nós estamos usando como pano de fundo, como base doutrinária para estar passando para vocês. Amém, amigos? Então, eu peço que vocês peguem a caneta, peguem o lápis e também façam uso das escrituras aí do lado para a gente estudar, ok? Bom, vamos lá. Quando nós falamos de Apocalipse, nós falamos de um dos livros da Bíblia onde gera mais divergências de interpretações. O que todos em comuns, quando falamos de professores, de pastores, quando ensinam o livro de Apocalipse, categoricamente, eles vão afirmar que a sua interpretação em relação ao Apocalipse é de fato a interpretação correta, a maneira que ele está ensinando é de fato a maneira correta de se interpretar. Bom, o que eu vou já orientar vocês, alunos, ouvintes do livro de Apocalipse, quando vocês vão buscar conteúdos extras lá fora de livros. Hoje, como tem bastante menção no YouTube, em redes sociais, como que eu sei? Como é que eu sei que aquilo que eu estou escutando, que aquilo que eu estou estudando é o correto, né? É a maneira certa de se aprender o livro de Apocalipse. Então, existem alguns caminhos para assegurarmos em relação àquilo que estamos aprendendo. E eu vou te dar algumas direções antes de iniciar propriamente o nosso estudo. Então, primeiro, você tem que ir por eliminações. Assim, quando você vai fazer uma prova em algum concurso público, em alguma escola, estudou, mas não estudou muito, que você percebe que está meio perdido nos conteúdos, qual que é o macete? Qual que é a direção? Você vai por eliminações. Você elimina aquela que você tem certeza que não está certa. Então, em relação ao ensino de Apocalipse, eu começo te dando essas dicas, né? Avalie
por eliminações. Primeiro, quem que é o professor? Quem que está te ensinando? Quem que é o professor? Da onde você conhece ele? É a primeira... Pastor, é o primeiro vídeo que eu estou assistindo dele. Então cai fora. É a primeira vez que eu estou vendo ele. É raso, né? Você conhece quem é que está ensinando? Qual que é a formação acadêmica dele? Aonde estão firmadas as raízes ministeriais? Então, por aí você já vai descartando uma multidão de pessoas, né? Segundo, a base doutrinária para esse estudo são revelações individuais, são sonhos que essa pessoa teve e agora está ensinando, né? Ou ela tem uma base sólida, né? Ela tem uma base de teses, de doutorados que foram passando de professores e ela desenvolveu. Já estamos eliminando bastante agora, tá bom? Então, seguramente você já elimina heresias, aberrações, né? Se você já eliminou, já seguiu essa dica que eu tô te dando, agora vai restar para você pastores sérios, igrejas sérias, e vai minimizar algumas questões que são elas dogmáticas, a raiz doutrinária dela, né? Aonde está inserido didaticamente todo o seu viés doutrinário. Então, na escatologia bíblica, ela vai existir diversas linhas, vertentes, né, teológicas, que você escuta muito, que você já ouviu muito falar. Com certeza você já ouviu falar nos arminianos, nos calvinistas, e por aí desenvolveram pré, pós, milenistas, amilenistas, pré, tri ou pós-tribulacionistas e por aí vai. Então são linhas que foram desenvolvidas aonde permite N interpretações. Por quê? Porque, meus amigos, aqui vai uma dica pastoral, né? Estas questões que desenvolvem N interpretações são questões que na Bíblia não se fecham. Então a Bíblia, ela deixa campos abertos para algumas questões, principalmente na escatologia. Porém, numa teologia livre, é a que eu defendo, é a que eu ensino para a nossa igreja, eu sempre digo, aquilo que a Bíblia não diz com clareza, eu não digo com certeza. Se Deus não quis dizer, por que eu estou sofrendo, tentando desvendar aquilo que não foi dito? Quando você entende isso, você já tira um peso da sua mente, você já fica mais leve para ensinar. Meu amigo, pastores que estão me escutando, professores que estão me escutando, você acha correto eu afirmar, eu ensinar com convicção aquilo que não foi dito? Ora, porque eu apenas interpretei dessa forma, porque eu apenas interpretei dessa forma, eu julgo que assim será. É assim que você tem que acatar. Então, eu não só acho perigoso, porque pode levar por caminhos radicais, porque pode também dividir entre aqueles que concordam com você e aqueles que vão discordar de você. A ponto, meus amigos, desses grupos que concordam e discordam se tornarem inimigos simplesmente porque pensam diferente. Então, eu particularmente, como professor de teologia, nesses longos anos, eu ensino linhas de pensamentos que já existem. Eu não defendo as questões que são abertas, eu explico, assim como a Bíblia, eu não defino aquilo que a palavra de Deus não definiu. Lá no fundo eu posso até ser adepto a algumas linhas, mas de forma prudente, eu prefiro não declarar. Amém, amigos? Enfim, serão 3 dias que eu vou trazer um seminário de
Apocalipse, um seminário bíblico do livro de Apocalipse. Nesses 3 dias, eu queria passar para vocês uma noção, né? Eu vou falar com tranquilidade, uma noção do livro de Apocalipse. Dentro de uma perspectiva que na teologia nós chamamos de paralelismo progressivo. Paralelismo progressivo. Então eu vou pontuar algumas questões polêmicas de interesse coletivo, né? Então eu vou pedir, por favor, que você abra sua Bíblia comigo lá no livro de Apocalipse. Nós vamos ler o primeiro versículo, né? Hoje eu não vou fazer uma exposição de um texto específico. A minha pretensão é fazer uma viagem por todo o livro de Apocalipse nesses 3 dias, tá? Mas numa visão panorâmica. Né? O que é uma visão panorâmica do livro de Apocalipse? Visão panorâmica é como se você tirasse uma foto de um drone, de um helicóptero lá de cima. Aí você tem uma visão ampla, né? Você tem uma visão ampla daquilo que seus olhos alcançam. Então, uma visão panorâmica do livro de Apocalipse vai ser dessa forma. Eu pretendo não me ater aos detalhes. Nós vamos fazer um estudo corrido de todo o livro nesses 3 dias. Ok, meu amigo? Livro de Apocalipse. O livro da revelação. Abra aí comigo, abra aí. Capítulo 1, o verso 1. Está escrito assim, ó, neste livro estão escritas as coisas que Jesus Cristo revelou. Deus lhe deu esta revelação para mostrar aos seus servos o que precisa acontecer logo. Cristo enviou seu anjo para que por meio dele, o seu servo João, soubesse dessas coisas. Deixa eu fazer algumas considerações. Você sabia, meu amigo, e eu vou percebendo isso com facilidade, que tem muitos crentes que têm medo de ler o livro de Apocalipse. É até curioso, mas tem crente que é velho de igreja, né? Que está na igreja há muito tempo, mas nunca leu o livro de Apocalipse, às vezes porque tem medo. Né? E esse é um grande perigo. Por quê? Porque se você não lê, se você não estuda, você acaba repetindo aquilo que os outros falam. Se alguém tem algum entendimento um pouco maior do que o seu, já basta para cobrir o seu entendimento. Então, na cabeça de muitos, o livro de Apocalipse, ele imprime tragédia, retrata tragédia. Isso é um reflexo dos próprios jargões evangeliquez que o povo da igreja, que o povo cristão cria. Né? Você quer concordar comigo? Quando acontece um fato catastrófico, a imprensa, as redes de divulgação, elas vão divulgar assim, olha, aconteceu hoje um fato apocalíptico. Então, quando geram essas informações, inconscientemente você passa a ligar o livro de Apocalipse com tragédias. Apocalipse com tragédias. E isso desenvolve medo, você acaba ficando com medo. Então eu não leio porque eu tenho medo de ser um livro de terror, A segunda razão porque as pessoas têm medo de ler o livro, de estudar o livro de Apocalipse, é porque, de fato, ele parece ser um livro complicado de interpretar. Quem não tem uma base teológica, mesmo que se for um curso básico, vai achar muitas coisas complexas e não vai entender nada, né? Ou vai entender tudo do jeito errado. Então, entre entender errado ou não entender nada, ele acaba por não ler. E muito menos estudar. Então é aí que entra o papel do pastor da igreja, viu? É aí que entra o papel do discipulador. Você, discipulador que está me escutando, que está me assistindo, você tem a obrigação de estudar. E hoje estou entregando aí um macete para você. Serão 3 dias que você pode ouvir, assistir novamente até ficar fera.
você, pastor, que está me assistindo, você também vai encontrar um material agora um pouco mais simplificado. Então, esse é o papel do pastor. O pastor, ele tem que estudar e aplicar a sua igreja. Né? Eu vejo que tem muitos pastores que estão há anos dirigindo igrejas. E coitadinho, o pastor, ele nunca ensinou sobre o livro de Apocalipse para a sua igreja. 2 motivos. Porque não sabe. Não sabe. Então, ele prefere pregar as mensagens que costumeiramente se pregam. Outra porque tem preguiça de estudar. O pastor não pode ter preguiça de ler. O pastor não pode ter preguiça de estudar, tá? Então, para cobrir a sua falha, porque às vezes ele tem preguiça, ele fica chamando o seminarista de fora para palestrar sobre o livro de Apocalipse e corre grande risco, pastores, você corre grande risco com isso. Por quê? Porque você pode se complicar ainda mais, pode embaralhar ainda mais a cabeça do seu rebanho. Perceba, o pastor que não ensina sobre o livro de Apocalipse, o seu discípulo fica buscando estudo de fora. É aí que ele vai ficar escutando o YouTube, pregadores que nem conhece, nem sabe quem está falando, mas só porque está falando, está tomando como verdade para a sua vida. Então, pastor, por favor, estuda, porque a ovelha vai ouvir a sua voz. E ela ouvindo a sua voz, você não corre o risco de deixar a sua ovelha se contaminar com tantas coisas ruins que tem por aí hoje. Então, meus amigos, parte 1. O livro da revelação. O livro da revelação, Apocalipse. Está aí do seu lado, Apocalipse. Pega uma caneta. Eu costumo grifar o livro. Pega uma caneta e grifa na sua Bíblia, grifa no seu caderno. Porque esse é um livro com muitos símbolos, é um livro com muitas imagens, é um livro com muitos enigmas, é um livro cheio de visões, muitas figuras de linguagem. Você sabe o que é figura de linguagem? Você sabe o que é figura de linguagem? Figura de linguagem, em Apocalipse você vai encontrar metáforas, você vai encontrar hipérboles. Sabe o que é hipérboles? É exagero. Você vai encontrar pleonasmos, eufemismos, prosopopeia. Então, com isso, nem tudo você deve levar ao pé da letra, de maneira literal, mas você tem que entender que nesse livro vai existir muitas alegorias no texto. Eu vou dar um exemplo para você, vou simplificar aqui para você. Quando você escuta assim, olha, eu vou pegar umas férias, eu vou viajar lá para a Cidade Maravilhosa. Vou lá para a Cidade Maravilhosa. O que vem na sua cabeça? Cidade Maravilhosa, eu vou lá para o Rio de Janeiro. Outro exemplo, quando você vai lá no hortifruti e chega para o vendedor e fala assim, eu quero comprar um pé de alface. A alface não tem pé. Mas você fala, eu quero comprar um pé de alface, o vendedor ele vai buscar um pé de alface sem questionar, porque ele sabe o que é um pé de alface. Então, são figuras de linguagem. O livro de Apocalipse ele é um livro que ele contém sentidos alegóricos e de maneira exacerbada, né? Que muitos interpretam erroneamente de forma literal. Se você levar o livro de Apocalipse de forma literal, você vai encontrar problema. Porque ele é um livro cheio de figuras de linguagem. Você vai ficar procurando o pé do alface, até tentar achar um pé no alface. Então é complexo. Porém, ao mesmo tempo, quando a gente te transmite aquilo que já aprendemos, esse livro ele se torna uma mensagem clara, né? E a essência desse livro é mostrar a história que ela não está à deriva. É mostrar que a história não está dando voltas como os gregos ensinam, como os gregos pensavam. É mostrar que a história caminha para a sua consumação. E o Deus a quem você serve hoje, ele já está lá no futuro, ele já decidiu o futuro, ele já determinou o futuro, e o futuro é a vitória de Cristo, é a vitória da sua igreja, é a minha, é a sua vitória. Amém ou não amém? 1 Coríntios 15, 25, tem uma máxima, diz assim, ó, pois Cristo tem de reinar, até que Deus faça com que ele domine todos
os seus inimigos. Essa é uma máxima. Vai ter que chegar essa hora que Deus domine todos os seus inimigos estejam debaixo dos seus pés. E com base a esse texto, eu digo, fica tranquilo, meu amigo. Hoje o diabo ele pode estar fazendo a sua festa. Hoje o inimigo ele pode estar levantando a sua bandeira. Hoje os perversos podem estar zombando da igreja. Hoje podem estar escarnecendo no nome de Cristo em escola de samba, fazendo Cristo ser humilhado em vídeos de YouTube. Os nossos irmãos, durante toda a história, já foram e ainda são massacrados, são torturados, são mortos violentamente. Os textos bíblicos que nós lemos, de certa forma, ele nos tranquiliza. Por quê? Porque no final a vitória ela não está com o diabo, a vitória não está com o demônio e seus agentes, a vitória não vai estar com os ímpios. No final, a vitória está nas mãos do Senhor Jesus Cristo, está na sua igreja. Glória a Deus por isso. Então, por que ter medo? Por que ter medo? Se o livro de Apocalipse, ele faz jus ao significado que é exatamente a palavra revelação, revelação, revelação. O Apocalipse é nada mais, nada menos que Deus levantando a porta do véu e mostrando para nós a vitória de Cristo e a vitória da sua igreja. É bom você entender Apocalipse iniciando pelo cenário que rege o livro de Apocalipse. Qual é o contexto? Qual que é o cenário que este livro foi escrito? Tá bom? Vamos lá. Quando João, esse João, amigos, não é um João Batista. Esse João não é o preceptor de Cristo, tá bom? O João pastor, João discípulo. Esse João, ao ser deportado para a ilha, você lembra qual ilha? Ilha de Patmos. Na época ele foi deportado por um imperador que arrogava para si o nome de Senhor e Deus. Você lembra que imperador é esse? Domiciano. Domiciano, ele foi conhecido, eu sempre falo isso nas mensagens, por segundo Nero. Tamanha era a sua crueldade e perseguição contra a igreja. Ele começa a reinar no ano de 81 e ele vai até o ano de 96. De 81 até 96. Então era um homem perverso, era um homem mau, violento, perseguia a igreja. E João era pastor numa igreja em Éfeso. E Domiciano persegue aquele que é o único apóstolo vivo, o único apóstolo de Jesus ainda vivo, porque os outros já tinham sido brutalmente assassinados. Então ele persegue e condena a prisão perpétua em uma ilha, na ilha de Patmos, o único apóstolo vivo, o pastor João, tentando calar a sua voz e deixá-lo na sua velhice morrer na solidão. Mas observa que no texto que nós lemos, João ele começa a descrever o livro, Apocalipse 1:1, ele começa a escrever o livro Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente deve acontecer. Brevemente deve acontecer. E pelos seus anjos as enviou e notificou aos seus servos. João agora em outra tradução. Amigos, preste atenção no que está escrito. A palavra tudo é tudo e nada é nada. Não são as coisas que talvez aconteçam. Não são as coisas que podem acontecer, não. A palavra diz assim, mas as coisas que devem acontecer, brevemente devem acontecer. Ou seja, o que foi escrito aqui não pode deixar de acontecer. Pelo contrário, essas coisas devem acontecer. Devem acontecer. Subentende que, se deve acontecer, alguém maior do que os acontecimentos, ele vai determinar o que ela vai acontecer e quando vai acontecer. Há uma regência maior.
Se está escrito que deve acontecer, é porque alguém determinou, alguém maior, alguém que controla o tempo, alguém que controla as coisas, alguém que controla o futuro. Ele está dizendo, no tempo certo vai acontecer. Vai acontecer. E qual é a primeira visão que João tem no capítulo 4? A palavra vai falar assim que ele sobe, e quando ele sobe, ele vê alguém sentado no trono. Quem que ele vê sentado no trono? Quando ele sobe, ele vê alguém sentado no trono com um livro nas mãos, e a palavra fala assim que o livro está escrito por dentro e por fora, e o livro está selado com 7 selos. E ele escuta no seu arrebatamento de espírito, ele escuta uma pergunta: quem, porém, é suficiente para abrir os livros e desatar os 7 selos? Quem? Então fizeram rapidamente uma pesquisa lá no céu, tentaram achar alguém, fizeram uma pesquisa na terra, alguém que fosse capaz de abrir esse livro, fizeram uma pesquisa debaixo da terra. E quem foi encontrado? Quem foi encontrado? Ninguém. Então o texto diz que, como ninguém foi encontrado, João começa a chorar. João ele começa a chorar porque ninguém foi encontrado. A palavra fala ninguém, nem anjos, nem homens, nem demônios. E de repente escuta uma voz: João, não chora, João. Não chora. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e desatar os 7 selos. Os 7 selos. O que significa isso? Significa que a história da humanidade é indecifrável. A história da humanidade, homem não pode decifrar. Homem não pode tirar os nós da história. Escuta isso, pastores. Não é o homem, não são os anjos que podem pegar a história e conduzi-la para a sua consumação, mas é o Cordeiro de Deus, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus selos. Quem que é esse? Quem que é esse? É o Senhor Jesus Cristo, que é o timoeiro da história. É Ele que é o Senhor do universo. Ele quem está nas rédeas sobre as suas mãos da história da humanidade. Ele que pode decifrar aquilo que a Bíblia não decifra. E por que tem pastores decifrando? Por que tem pastores interpretando aquilo que só ele pode interpretar? Então, amigos, aproveitem que estamos numa maratona bíblica. Vocês ganharam Bíblias novas, vocês ganharam Bíblias, compraram, trocaram presente, estamos fazendo a leitura do ano. Aproveite que estamos na maratona bíblica. Pega um dia desse, faz uma leitura completa do livro de Apocalipse, porém leia do início ao fim. Você não vai gastar muito tempo, 1h e pouco é suficiente, e você vai ver que livro magnífico, que revelação gloriosa. Amém ou não amém? Muito bom. Então, antes de iniciar esse seminário, eu quero ressaltar, dizendo que essa interpretação que vamos aplicar nesse estudo, ela não é a única interpretação. Veja bem, não existe só essa interpretação. E muito menos, eu não quero ser audacioso em pensar na possibilidade de que todos os pastores devam pensar da mesma forma que eu estou pensando. Devam pensar da maneira que eu vou expor aqui. Veja bem, meus amigos, é preciso ter maturidade espiritual para entender que dentro da igreja evangélica brasileira, eu vou mais além, dentro do contexto mundial, você vai encontrar várias correntes teológicas, mas 4 delas são correntes fortes, diferentes uma da outra, que olha para esse livro com um olhar diferenciado. Cada um olha por sua lente doutrinária. Nós vamos ter aqui os pós-milenistas, nós temos os pré-milenistas históricos. Pré-milenistas históricos é diferente dos pré-milenistas dispensacionalistas. E nós vamos ter também os amilenistas. A significa não milenistas. E cada um olha com um aspecto diferente. Não estou dizendo que um é certo e outro é errado.
olham por uma lente diferente. Porém, mesmo cada um tendo uma interpretação diferente, em alguns pontos do livro de Apocalipse, presta atenção, presta atenção. O que é doutrina? Existem coisas que não dá para mexer. Existem coisas que, mesmo olhando por uma lupa diferente, não dá para tirar. Existem coisas que não dá para acrescentar mais nada. Na teologia, nós professores declaramos tranquilamente isso de pilares doutrinários. Pilares doutrinários. Quais são os pilares doutrinários que podemos assegurar como irrevogáveis? Irrevogáveis. Primeiro, todo mundo dessas correntes que são correntes consideradas fortes tem como pilar doutrinário irrevogável que Jesus Cristo voltará. Jesus Cristo, todos afirmam, Jesus Cristo voltará. Amém ou não amém? Então, se você vai passar pela tribulação, se você vai ser arrebatado antes, se o milênio será na terra, ou se o milênio é alegórico, é simbólico, isso são detalhes, são lentes de interpretações que faz um pensar assim, o outro pensar de maneira diferente. Mas que Jesus voltará, nenhum teólogo sério, nenhum pastor sério ousa interpretar diferente. Todos concordam, Jesus Cristo voltará. Quer ver outro pilar da escatologia que é irrevogável? Anote aí. Jesus Cristo voltará é um. Anote. Todos concordam, os mortos irão ressuscitar. Pilar irrevogável, Jesus Cristo voltará. Segundo, os mortos irão ressuscitar. Na lente da interpretação, alguns acham que antes, outros vão achar que depois, né? O que é de comum acordo é que os mortos, seja antes ou depois, vão ressuscitar. Isso não dá para mexer, meu amigo. Isso é doutrina. Terceiro pilar, terá um juízo final. Os teólogos não abrem mão que Jesus vai voltar, que os mortos vão ressuscitar e que vai ter um juízo final. Ou seja, vai ter um julgamento. Não dá para mexer nisso. E dentro do juízo tem um outro acontecimento que todos concordam. Qual que é? Que dentro desse julgamento, um povo vai ser destacado para a bem-aventurança e outro povo vai ser condenado para sua condenação eterna. Isso não dá para mexer também, é irrevogável. Né? E o mais importante, e o que até me faz ter essa maturidade pastoral para não entrar em debates escatológicos, não vou debater escatologia, não adianta colocar comentários confrontando, não vou debater, não adianta, não vou brigar com você, amigo. Por quê? O que faz acreditar no que eu acredito? E é mais um pilar irrevogável que todos acreditam também, a gente percebe que brigar é bobeira por causa desse pilar. Qual é, pastor Elvis? Que o cristão temente ao Senhor será salvo em Cristo Jesus. Então não importa se antes da tribulação, não importa se depois da tribulação, o importante, seremos salvos. E isso você tem que ter como convicção. É o mais importante do que os detalhes que geram tantas divergências teológicas. Você tem que ter isso como convicção e não abrir mão. Você será salvo em Cristo Jesus. Amém, amigos? Muito bom. Diante desse cenário, nesse seminário, eu não vou tratar dos pilares doutrinários, porque senão vamos abrir campos para discussões. Hoje, a minha proposta é apresentar para vocês uma visão, uma vertente, uma corrente. Tem outras, né? Mas eu vou apresentar uma visão, como eu disse no começo, que nós chamamos de paralelismo progressivo. Paralelismo progressivo. O que significa isso? Essa palavra trava-língua. Significa o seguinte: esse livro de Apocalipse, ele está dividido claramente em 7 seções paralelas. Por isso, paralelismo. 7 seções paralelas. Pega seu caderno, pega a sua caneta para anotar
tem meu slide aqui, eu queria mostrar o slide para você. Amanhã eu vou trazer o slide. Como não tem o slide, eu quero que você anote. Anote porque é importante você anotar. Primeira sessão. A primeira sessão do paralelismo. A primeira sessão. Capítulo 1 a 3. São 7 candeeiros, as 7 igrejas. Primeira sessão. Capítulo 1 a 3. As 7 igrejas. 1 a 3. 7 igrejas. É a primeira sessão. Segunda sessão. Do 4 ao 7. Do 4 ao 7. Os 7 selos. Terceira sessão. Do 8 ao 11. As 7 trombetas. Quarta sessão. Do 12 ao 14. Aí é o levantamento do quarteto do mal. Quem é o levantamento do quarteto do mal? Quem que é o quarteto do mal? O dragão, que é o diabo. A besta que surge do mar, que é o anticristo. A besta que surge da terra, que é o falso profeta. A grande Babilônia, que será a religião prostituída, que apostou. Então esse é o quarteto do mal que será levantado do capítulo 12 ao 14. Quinta sessão. A quinta sessão, do 15 ao 16, vai retratar as 7 taças da ira de Deus. Do 15 ao 16, as 7 taças da ira de Deus. A sexta, penúltima sessão, os capítulos 17 a 19, que é a queda desse quarteto do mal, porém em ordem inversa. Vai caindo de trás para frente. Cai a grande Babilônia, no capítulo 17 e 18. Em seguida vai cair o anticristo, o falso profeta. Cai o dragão também. A sétima sessão paralela, capítulo 20 e 22, é onde aparece o reinado das almas. Reinado das almas. E a segunda vinda de Cristo, o juízo, o novo céus e a nova terra. O meu seminário vai ser passar por esses paralelos, por essas sessões, explicando para você. Eu explicando e você entendendo esse paralelo entre essas sessões, o livro de Apocalipse vai ser um livro fácil de estudar. Quando você tem na sua mente os paralelos, fica fácil. A gente complica porque a gente pensa em um fato, um acontecimento e já mistura com outro. A gente tem que entender os paralelos. Então hoje eu vou falar, eu acho que eu falo até o 4º paralelo com você. Amanhã eu continuo, tá bom? Então, recapitulando, você que está anotando aí, a primeira sessão vai do 1 ao 3, que é as 7 igrejas. A segunda sessão, do 4 ao 7, que é os 7 selos. Aí continua, do 8 ao 11, é a terceira sessão, que são as 7 trombetas. A quarta sessão é do 12 ao 14, que é o levantamento do quarteto do mal. Do 15 ao 16, as 7 taças da ira de Deus. Do 17 ao 19, é a queda desse quarteto do mal de forma inversa. E para finalizar, do 20 ao 22, é o reinado das almas, a segunda vinda de Cristo, o juízo, novos céus e nova terra, e por aí vai. Agora, por que é importante entender que são paralelas e progressivas? Anota isso, por favor. Anota isso, por favor. Por que é importante eu entender que o livro de Apocalipse é um livro que contém um panorama de paralelos? Porque em cada uma dessas 7 sessões, uma verdade essencial e principal aparece que muitos deixam passar desapercebido, se preocupa mais com o evento do que com a verdade principal, essencial, que tem em cada paralelo. Então, discípulo, você que é leitor, você que é estudante, você pastor que está me assistindo, diferente dos demais livros da Bíblia, você não vai ler o livro de Apocalipse como você saísse do ponto zero
e vai até o ponto 1000, numa linha de progressão, sabe? Do início até a conclusão da história. Não. Tira isso da sua mente. Hoje eu estou te ensinando que Apocalipse, você vai ler o livro como sessões que sobrepõem uma à outra. Cada sessão dessas que eu citei são paralelas. Cada sessão dessa, ela vem enfatizando a mesma verdade. E qual que é essa verdade? É a verdade que trata da segunda vinda de Jesus Cristo e a sua vitória sobre os seus inimigos. Então, a verdade que revela em cada paralelismo é a segunda vinda de Jesus Cristo. E nós vamos ver isso nesse panorama que vamos viajar. Então, é nessa perspectiva, é nesse sentido, é nesse viés que eu gostaria de hoje iniciar num seminário de 3 dias e apresentar para vocês um panorama do livro de Apocalipse. Eu vou devagar, né? Daqui a pouco eu termino e amanhã continuamos para que a sua mente respira também, tá bom? Nós também, nesses 3 dias, vamos pontuar algumas questões polêmicas. Chip da besta, anticristo, milênio, tá? Nós vamos falar de arrebatamento, mas na proposta de fazer você entender o conteúdo do livro de Apocalipse. Se você estiver disposto a estudar comigo, a anotar, né? Então, meu amigo, Bíblia e caderno em mãos, que eu vou explicar para você e você verá que não é um livro tão difícil de entender. Desde que se explique da maneira certa, sem achismo, sem revelação individual. Ah, porque Deus me revelou uma parte nesse livro de Apocalipse. Meu amigo, Deus já revelou para João. Por que vai revelar agora só para você? Deus já revelou para João para que ele revelasse para a humanidade. Agora Deus revela para João e revela só para você. Então, Deus não revela mais para você como revelou para João. Para João foi soprado, porque toda palavra divinamente é inspirada por Deus, proveitosa para ensinar, corrigir e redarguir e instruir em justiça, diz a palavra do Senhor. Então, não é com descobertas isoladas, mas nós vamos explicar com base teológica, histórica, explicando da maneira que explicava os pais da teologia, igual estão nos livros que eu te mostrei. Então, são 7 sessões, elas são paralelas. Na medida que você vai avançando essas sessões, elas vão ficando mais claras, mais claras, mais claras, até que, plim, nós entendemos o livro de Apocalipse. Tome nota, não vou recapitular, amanhã eu vou mostrar os slides para quem não anotou, tá bom? Então, falamos de quantas sessões? 7 sessões. Essas sessões são paralelas, depois você volta o vídeo, escreve cada uma dessas sessões que foram ditas aqui. Muito bom, amigos. Então vamos comigo para a primeira visão panorâmica. Nós não vamos ater nos detalhes. Eu quero que primeiro você conheça o livro. Então, nós vamos conhecer o livro e depois eu vou pontuar algumas questões. Então vamos para o capítulo 1, entender a primeira sessão e decifrar qual que é essa verdade central. Eu preparei 2 versões, Almeida Revista Atualizada e Nova Tradução na Linguagem de Hoje. Na versão Almeida diz assim, ó, eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até quantos os transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente, amém. Na NTLH diz assim, olha, o 7, olhem, ele vem com as nuvens. Todos o verão, até mesmo os que atravessaram com a lança. Todos os povos do mundo chorarão por causa dele. Certamente será assim. Amém. Amigos, na primeira sessão, anote, tome nota aí, por favor. Tome nota. Na primeira sessão, João ele vai apresentar e deixar uma mensagem para as igrejas. A mensagem básica, mas central, de que Jesus, ele virá. Porém, não é só virá. João está mostrando que Jesus virá visivelmente, virá publicamente,
notoriamente, indisfarçavelmente, e ele virá de uma maneira que todos vejam. E ele vem para julgar. Então, essa é uma verdade que já aparece logo no começo do livro. E veja, não tem enigmas, não tem revelações, não tem achismo. É um pilar doutrinário que todos concordam. Já inicia o livro declarando a sua segunda vinda. Então, anote. Na primeira sessão, ele vai anunciar a segunda vinda de maneira pública. Na primeira sessão, ele vai anunciar a segunda vinda de maneira publicamente. Essa é a primeira sessão. Então, a primeira sessão, Jesus virá de maneira publicamente. Agora vamos para a segunda sessão paralela, que são os 7 selos. São os 7 selos. E eu pergunto a vocês, o que são os 7 selos? Eu pergunto porque eu já fiz uma mensagem inteira de 1 hora na igreja, tá no nosso canal, no YouTube, no Facebook aí, os 7 selos do Apocalipse. Né? O que são os 7 selos? A diferença entre os selos e as trombetas. Quais são? Então, a diferença era que ambos se tratavam do juízo de Deus, porém um é acompanhado da misericórdia. Então, cada selo que se abria era uma espécie de luta, de provação, era uma espécie de perseguição. Que mesmo que sobreviva, está com o livro da história nas mãos. No capítulo 4, ele mostra que acho que aqui está continuando. Ó. Bom, travou um pouco. Isso significa domínio, controle. Quando a gente olha no trono, alguém no trono é governo. No capítulo 5, ele mostra que ele está com o livro nas mãos. Ou seja, o que nos traz paz em meio ao caos desse mundo, o que nos traz descanso para a igreja, é saber que Deus não perdeu o controle. Deus não perdeu o controle. Nós teremos dias difíceis, sim, mas Deus não perdeu as rédeas e Deus vai continuar governando soberanamente, levando a história para uma consumação final, onde a vitória vai ser do nosso Senhor Jesus Cristo e da guerra e da igreja, do nosso Senhor Jesus Cristo e da igreja. Então, vamos ver na segunda sessão paralela que vai aparecer da segunda vinda de Cristo. Desligam de vocês. Vamos ver a segunda sessão paralela que vai falar da segunda vinda de Cristo. Olha aí comigo do capítulo 6, do 12 ao 17. Aí a gente perguntou se ele vai voltar lá. Travou. Amém, amigos? Retomaram aí? Amém.
Estão falando aqui que está travando, né? Você vai perceber uma cena do juízo de Deus. Eu vou ler para vocês. Uma cena do juízo de Deus. Veja, versículo 12. Em seguida, viu o cordeiro quebrar o sexto selo. Houve um violento terremoto. O sol se tornou negro como uma roupa de luto, e a lua ficou toda vermelha como sangue. As estrelas caíram do céu sobre a terra. Semelhante aos figos verdes caem da figueira sacudida por um forte vento. O céu desapareceu como um rolo de papel, que se enrola de novo. E todos os montes e ilhas foram tirados dos seus lugares. 15. Então os reis do mundo inteiro Cristo. Então, João ele está relatando uma cena dramática do dia da segunda vinda de Cristo. É a mesma cena que está registrada, abre lá no capítulo 20. A normalidade aí, me respondem. Amém? Tá travando? Eu vou tentar sair. Então, eu parei no capítulo 6. Parei no capítulo 6. Eu vou tentar sair e voltar novamente.